Fala, pilotos. Beleza? Tudo na paz? Hoje o vídeo de hoje a gente vai trazer, né, uma dúvida que o pessoal tem a respeito do qual select ou gôndola ou trike eu vou utilizar no meu velame. E aí, o que eu vou colocar aqui, dizer para vocês as vantagens e desvantagens e de acordo com cada velame, né, o projeto que a pessoa tem em mente, o que a visão que ele tem em mente, qual seria o melhor, né, o ideal para ele fazer, né? Comprar ou fazer para ele poder voar. Então hoje, né, aqui eu trago aqui, eu tenho aqui dois tipos. Né? Eu tenho a gaiola, e eu vou falar um pouquinho sobre ela, as vantagens e desvantagens. Depois desse, tinha o trike, eu não tenho o trike aqui, mas vou falar, que é bem parecido com a gaiola, eu vou falar também as vantagens e as desvantagens dele. E temos aqui também a select ou gôndola carenada, e também vou falar também a vantagem e desvantagem dela. Então vamos começar primeiro aqui com a gaiola. O que é uma gaiola? Gaiola é o conjunto da parabólica ou gaiola, que é essa parte daqui, mais a select, né, que é a cadeirinha que leva o piloto. Aqui no caso, com uma speed 0.5, essa gaiola, ela não tem o pilotinho, tá? Mas geralmente é o conjunto da gaiola ou parabólica mais a select, junto com o pilotinho. Então, qual é a vantagem? Vou começar primeiro pelas vantagens, né? Qual é a vantagem de eu vejo ter um equipamento desse? Ele é um equipamento, né, que tem uma proteção, que seria essa parte da parabólica, então ela é bem segura no caso dos pilotos iniciantes começarem, né, de botar a mão por engano aqui e bater e se acidentar, então tem essa proteção que te ajuda. Né? Outra vantagem dela, ela é mais resistente, não no caso de gaiolas 3D como essa aqui, apesar de serem leves, ela é menos resistente, mas geralmente a gaiola ela é feita de metal, né? Essa parte aqui é feita de metal, ou de alumínio, ou de vergalhão, né? Aço, né? Ou de aço inoxidável. Então resiste bastante à pancada, né? Então é feito para resistir. Então ela é mais indicada para um piloto que está começando. E a outra vantagem também dela é que ela escala, né? Comparado com os paramotores reais, ela vai te entregar igualzinho, ela vai te entregar um voo mais escala, né? Vamos dizer assim. Agora vamos falar um pouco das desvantagens que eu vejo de ter uma gaiola. A primeira desvantagem que eu vejo em ter uma gaiola seria o CG dela. O CG está nessa área aqui, onde prende os tirantes, né? Então ela está colocada assim. E para você trabalhar uma gaiola, o ângulo de ataque dela tem que estar mais ou menos uma posição dessa aqui, ó. Né? O motor tem que, deixa eu botar mais assim para vocês verem. O ângulo de ataque dela tem que estar nessa posição para ela poder levantar, né? Então, uma desvantagem dela do CG é que você não pode trabalhar muito o CG. Como a bateria é presa aqui ou aqui, então você não tem muita opção de trabalhar o CG, apesar de dar colocar chumbo, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um lastro aqui que chama de lastro, para poder diminuir essa interferência do CG. Então tem a bateria, a gente colocou o lastro aqui para frente para poder ter trabalhar esse CG melhor. Né? Então eu vejo como uma desvantagem não poder trabalhar o CG. Outra desvantagem de ter uma gaiola seria o arrasto que ela vai te entregar. Comparado com o que eu vou falar agora, a cidade carenada, ela gera um arrasto muito grande. O que é arrasto, Cadu? É o obstáculo, por exemplo, é uma interferência que o vento vai te dar. Né? Por exemplo, o vento vai bater nela e ela vai gerar um tipo anteparo. Então ela vai ter uma resistência junto com o vento. Ela não tem uma aerodinâmica perfeita. Então ela vai atrapalhar o seu voo. Né? Eu vejo que ela atrapalha um pouco o voo do piloto. Se o cara quiser voar com vento, ela vai ter esse problema, esse anteparo. Então é uma desvantagem também que eu vejo ter uma gaiola. Outra desvantagem que eu vejo também ter uma gaiola seria a colocação da eletrônica. Geralmente aqui é uma selete, né? Geralmente é de tecido, ou é impressa, tem vários tipos de modelo, ou é feito de metal. E assim, algumas peças da eletrônica, ela é exposta, como está aqui, por exemplo, o ESC. Você tem que colocar na área externa para poder resfriar, para você não ter problema de superaquecimento do ESC. Né? Então é outro problema que uma gaiola pode te entregar.
Eles estão de ESC e eletrônica mais exposto comparado com os outros. Deixa eu ver outro problema que ela pode te dar, a gaiola. Ele é muito assim, dependendo do tamanho da vela, né? Ela não aceita, a gaiola, no caso, a Celeste não aceita baterias maiores. Então eu vejo como uma outra desvantagem, né? Não poder colocar, dependendo do tamanho da Celeste aqui, o tamanho da vela, ela não poder colocar uma bateria maior para alimentar, né? Alimentar a eletrônica. E aí limita muito o tamanho da vela, né? Então seria outra desvantagem também que eu vejo. Agora eu vou falar do trike. O que seria um trike? O trike seria uma gaiola, tipo essa aqui, só que ela tem um triciclo embaixo, né? Ela tem 3 rodinhas, tem uma rodinha dianteira e 2 rodinhas traseiras. Vou falar das vantagens, né, que o trike te entrega. Ele é bem parecido com a gaiola, tá? As vantagens que ele te entrega é a proteção, né, essa proteçãozinha aqui, da hélice, portanto não ter acidente, então te dá essa segurança. Outra vantagem, por ter o triciclo, se o cara quiser decolar de uma pista e pousar numa pista, ele tem essa vantagem também, né? Então é interessante, que eu vejo que é, né, uma vantagem ser interessante para velas grandes, né, acima de 3 metros, 3 metros e 4 metros seria até o ideal, né? Então é uma vantagem muito grande, porque você, além de você, às vezes não, com certeza vai querer colocar o motor a combustão aqui, ou de roçadeira, ou motor grow, ou motor a gasolina aqui, e vai ter uma autonomia maior de voo, né? E, como eu falei, é uma vantagem isso aí, né? O custo seria com uma bateria elétrica seria muito grande, para velas acima de 3 metros, que é o que eu sugiro o trike. Apesar que tem um amigo que fez essa gaiolinha aqui virar um trikezinho, né? Então colocou o triciclo aqui, acho que também ficou muito bonitinho, mas tem a interferência do arrasto, que é uma desvantagem. Agora a desvantagem maior, arrasto, que ela sempre vai te dar mais arrasto do que a próxima que eu vou falar agora, né? Qual outra desvantagem que eu gosto de colocar nela? É praticamente igual a uma gaiola, né? A única vantagem que eu vejo maior é poder colocar em velas maiores, né? Em velas de escala maior, e diminuir o custo, né? Com isso, tem um custo-benefício maior, porque você vai trabalhar com elétrica, você vai trabalhar com combustão. Então essa é uma grande vantagem da gaiola, né? E assim, a desvantagem também, que eu esqueci de colocar, é o peso. Então, como vai ter um motor combustão aqui atrás, esse peso vai variar aqui mais ou menos de 3 quilos, né? Acima, até dependendo do tamanho da vela. Eu já vi vela até 8 metros, então isso aumenta muito, né, o peso. Então, a pessoa tem que ter experiência para voar um equipamento desse, né? Então, não é uma pessoa iniciante que vai começar, que vai querer voar com equipamento desse. Pode até fazer, mas está muito arriscado por não conhecer tipo de voo, né? Começar com uma vela dessa assim, a causar um acidente ou um dano a um patrimônio ou uma pessoa maior. Então, eu vejo isso aí como um problema, né? Uma desvantagem muito grande. E agora a gente vai falar da gôndola carenada ou selete carenada. A selete carenada, ela veio mais ou menos do parapente, né? Que o pessoal utiliza em parapente, né? É tipo uma cadeirinha onde a pessoa senta e forma tipo um sistema de bala, né? Uma aerodinâmica melhor. Geralmente é utilizado em parapente cross-country. O que é cross-country, Cadu? É um parapente de longa, que o cara quer fazer longas distâncias com ele. Por ter essa aerodinâmica, ele te proporciona a ter menos arrasto, né? E a se deslocar melhor, né, no vento. Então, eu acredito que a Celeste, né, a gôndola carenada, foi criada na Europa, né? Os europeus gostam muito desse tipo de Celeste, devido a ter uma penetração melhor no vento, né? E qual seria as vantagens desse equipamento? Vamos falar agora um pouquinho das vantagens. O CG dele está mais ou menos aqui, ó, na cabeça do boneco. Tu vê que o arco onde prende o estirante, ele tem um deslocamento para você colocar no CG. Ó. Tá vendo que ela está no CG? Aqui está com a eletrônica, está sem bateria.
Então, como o CG está nessa posição aqui, né, ó, tá vendo que ela está bem estabilizado o CG? Eu tenho a condição de correr a bateria para um lado ou para o outro, alterando a posição do CG dela, ou botar o CG mais adiantado ou mais atrasado, de acordo com as condições que eu quero voar. Então eu quero o CG mais avançado, então coloco a bateria aqui bem para frente, vai ficar mais ou menos nessa posição, que vai dar um deslocamento melhor para você avançar com a sua vela. Né? Eu quero um CG mais atrasado, então eu coloco o peso, né, ou a bateria mais para trás, que vai te atrasar um pouquinho o CG, e você vai ter uma vela mais freada, entendeu? E você pode trabalhar ela melhor nos lift, entendeu? Então, por isso que os europeus adotam muito isso, por causa da aerodinâmica dela, que ela vai te dar uma aerodinâmica melhor. O CG, a eletrônica dela também, para tu ver, é toda compacta aqui dentro, você tem condições de colocar toda ela dentro da Select eletrônica. Então fica o ESC aqui dentro, o receptor dá para colocar aqui dentro, né? A bateria aqui dentro, então fica bem mais limpa, né? Essa questão até mesmo de arrasto, quando tem mais de arrasto. E também, geralmente, tem uma entrada de saída de ar e outra entrada de ar e de saída de ar para você poder resfriar todo o equipamento aqui dentro, da eletrônica que está aqui dentro. Então essa é uma vantagem, essas são mais ou menos as vantagens que eu vejo, né, de ter um equipamento desse. A desvantagem que eu vejo, ela não é um paramotor, comparado com o paramotor escala, ela não é igual, né, porque a escala geralmente é a gaiola que a galera que ela utiliza, ou trike, tá? São os dois de escala que o pessoal utiliza, né? Mas é uma adaptação que eu acredito que o futuro, né, das gelas reais vai ser assim, devido a sofrer menos arrasto, ter uma aerodinâmica melhor, né? Então, eu acredito que o futuro vai ser assim. E uma sacada boa dela que é isso, cara. Você pode voar no lift, né? Cadu, eu não quero ter, eu só quero voar com a cadeirinha. Mesmo com motor, você voa, é só tirar peso, trabalhar o seja aqui dentro aqui que você voa no lift. É uma sacada legal que o pessoal da Europa teve e que vem ganhando mais adeptos, né? Então, eu quando observei isso na Europa, né, eu quis ter uma dessa para ver como é que eu vou e gostei bastante do voo. Agora, Caduí, não tem desvantagem? Lógico que tem. Tudo quanto tem uma desvantagem, né? Que a gente tem que considerar. Qual a desvantagem? Aqui não tem uma proteção, apesar de alguns já ter um protetor aqui que colocam, né? Ou trabalhar com hélice retrátil, né? Eu já não gosto de trabalhar com hélice retrátil, então a pessoa que for utilizar esse equipamento tem que ter essa noção, né, de ter uma hélice aqui, tomar cuidado com a chave, tem que colocar uma chave de corte motor para não ter acidente e tomar essa noção na hora de jogar, de arremessar, ter esse cuidado para as linhas não estar em contato com a hélice e nem a sua mão, né? Quando você segurar também, quando for pegar, nem a sua mão. Então, se a pessoa tomar, né, o piloto tomar esses cuidados, não vai ter esse problema. Outra desvantagem que eu vejo, vão falar que é desvantagem, né? Assim, ele é mais frágil. Essa gaiolinha aqui é bem resistente. Eu acho até ela mais resistente do que a própria gôndolazinha, porque ela é impressa em 3D, essa gaiolinha, essa gôndola, né, o Celeste. Ela é impressa em 3D, pode receber bastante pancada no chão, porque ela é resistente. Porém, conforme vai aumentando o tamanho, ela fica menos resistente, né? Porque vai aumentar o peso, menos resistente. Mas, assim, para o piloto experiente, dificilmente vai quebrar um equipamento desse. Mas tem gente que vê como uma desvantagem, né? Outra desvantagem, eu já coloquei já que não é como escala, né? Eu acho que seriam essas desvantagens que eu vejo, entendeu? Se vocês acharem que tem outra desvantagem aqui, depois coloquem nos comentários aí. Mas eu hoje sou adepto à Select carenada, devido mais o arrasto, né? Lembrei outra desvantagem. Cara, dependendo do tamanho da vela, pode ser uma desvantagem, porque não tem como você colocar um motor, uma bateria muito grande aqui, vai ficar muito caro, o custo vai aumentar demais. Então pode ser que seja uma desvantagem isso. Aí, no caso, uma vela grande, acima de 5 metros, 6 metros, seria, acho que ideal, acima de 6 metros, né? Ideal seria um trike a combustão, acho que entregaria um custo-benefício maior. Quem vê custo-benefício, né? Porque fica um peso muito grande na sua mão, né? Então, acho que seria uma desvantagem se trabalhar com equipamento acima de 4 metros, né? Seria uma desvantagem. Fora isso, eu
né? Gostei muito de voar com a selete carenada, estou sendo um adepto desse tipo de selete hoje, e estou indicando mais essa selete que as gaiolas, por causa disso tudo aí que eu estou observando e tenho vivido, né? Lógico, cada um tem o seu, o seu jeito de pensar, maneira de pensar, eu respeito isso, mas é um equipamento que vem entregando bastante, até eficiência na hora do voo, né? Você, comparado o elétrico, uma gaiola e uma gôndola carenada, de tal eficiência de motor, né, de autonomia, umas coisas quase 20% de autonomia a mais do que uma gaiola, justamente por causa da falta da resistência que tem, né? Da, do arrasto que leva. Então é isso, pilotos. Eu acho que fui bem breve aqui do que o assunto aqui que a gente pode falar. Acho que tirei dúvidas de muitas pessoas que tinham essa dúvida, né? Saber qual a diferença de cada coisa. E caso vocês tenham outras dúvidas, né, outras observações, coloquem nos comentários, né? Que aí eu vou ter o maior prazer de explicar. E vou tentar trazer mais vídeos sobre o assunto. Para isso, eu gostaria que vocês ajudassem, né, o canal aí, as redes aí, na divulgação, até mesmo para a gente saber o que vocês têm dúvida e o que a gente pode trazer de melhor para poder explicar, né, e poder tirar essas dúvidas que vocês têm. Então, curta a gente lá nas nossas redes, nos nossos canais lá, né, querendo fazer encomenda, está à disposição aí no contato aí, né? E é isso, pessoal. Um abraço a todos aí e bons voos.